Bom dia, começando mais um dia de estudos, tá? Lembrando que precisou, manda mensagem para a prof, perguntando, tirando as dúvidas, certo? Não esqueçam de estar mandando as atividades corrigidas e algumas fotos com vocês realizando as atividades. Hoje nossa aula é de História e Matemática. Começamos nossas aulas hoje. Nossa primeira aula é de História, então pegue a apostila de História na página 74. Apostila de História, página 74. Nós vimos na aula passada que os homens na pré-história, o ser humano, eram nômades, então eles ficavam num lugar e ali eles colhiam o que a terra produzia, né? E caçava. Quando não tinha mais o que ele colher e diminuía a quantidade de animais, então ele mudava para outro lugar. Agora nós vamos ver as descobertas da agricultura e a sedentarização. De todas as transformações na pré-história, uma das mais importantes aconteceu quando os povos primitivos passaram a produzir o próprio alimento, processo que ficou conhecido como Revolução Agrícola. Então aqui ele deixou de ser nômade, ele começou a plantar e produzir o seu próprio alimento. Ele não dependia mais só daquilo que ele conseguia encontrar para comer. Isso fez com que os povos deixassem de ser apenas coletores de alimento e se transformassem em produtores de alimento. Então, o que é coletores? Eles colhiam aquilo que eles encontravam na natureza. E agora eles vão produzir, eles vão plantar, criar gado, animais, né? Então, ele não vai mais depender só daquilo que ele encontra pronto. Esse processo teve início há cerca de 12.000 anos na região da Mesopotâmia, quando alguns grupos humanos perceberam que as sementes, quando caíam no chão, davam origem a novas plantas. Esse acontecimento mudou a história da humanidade dali em diante. Ao plantar sementes e esperar que novas plantas germinassem, os povos primitivos tiveram que se fixar em um só lugar, o que fez com que construíssem as primeiras moradias, deixando de ser nômades. Esse processo de fixação das primeiras comunidades e construção das moradias é chamado de sedentarização. Ao iniciarem a prática da agricultura, os grupos humanos desenvolveram diferentes técnicas e ferramentas. Para o solo receber as sementes, os povos primitivos usavam um tipo de machado para limpar as áreas que seriam cultivadas. As foices, por sua vez, eram utilizadas nas colheitas. Podiam ser feitas de pedra ou de metal, como bronze e ferro. Mais tarde, com a domesticação dos animais, desenvolveram a técnica de arar o solo com o uso da força de tração de animais. Então, aqui nós temos as palavras do texto. Tração animal é quando um animal, geralmente boi ou cavalo, é usado para mover um veículo, como a carroça, ou um aparelho como um moinho, para uso da agricultura. Então, nós vimos aqui na página 74, né? O homem usando as ferramentas que ele começou a produzir, certo? E aqui ele ainda não tem nenhuma figura da tração animal, né? Quando ele usava o animal para agricultura. Aqui já na 75, nós podemos ver algumas imagens de pinturas na caverna, onde os homens deixaram registrado, como se fosse uma escrita do que acontecia, certo? Aqui nós temos um machado, né? O machado, a foice e o arado, que é onde ele usava os animais
para arar a terra, a tração animal. A descoberta da agricultura causou uma verdadeira revolução na humanidade, mas e hoje a agricultura ainda é importante para as pessoas? Em uma roda de conversa, reflita sobre a pergunta, identifique uma razão pela qual a humanidade não pode abrir mão da agricultura. Em seguida, compartilhe com sua resposta com os colegas, ouça o que eles pensaram. Então aqui você pode estar pensando e mandando para a professora qual foi a conclusão que você chegou, o que você pensou com isso, certo? Aí você manda, a prof vai estar colocando a ideia de cada um no grupo, tá? A prof vai copiar, colar e escrever de quem foi a ideia. Na página 76, nós temos a domesticação de animais. Quando os grupos humanos começaram a praticar agricultura, também começaram a criar animais, ou seja, a domesticá-los. De acordo com pesquisadores, a domesticação dos animais pode ter começado quando os filhotes de animais caçados passaram a conviver com os grupos humanos. Um dos primeiros animais domesticados foi o cão, que era usado como auxílio na caça de outros animais e como protetor de grupos humanos. Outros animais domesticados, como porcos, aves, ovelhas, vacas e bois, eram criados para o consumo de carne, leite e o uso da lã para a produção de vestimenta. Esse tipo de domesticação de animais é chamado de pastoreiro. Já os cavalos eram usados como meio de transporte. Por isso, os pesquisadores classificam esses grupos humanos primitivos de agricultores e pastores. Então, nós temos aqui essa pintura, provavelmente feita na parede de alguma caverna, né? Onde os homens deixaram gravado, né? O que estava acontecendo. Uma forma deles deixarem escrito o que acontecia, né? Então, aqui, arte rupestre presente em uma gruta na África do Sul. Então, ela foi desenhada na parede de uma gruta na África do Sul. Aqui você vai descrever a imagem, identificando que tipo de atividade os grupos primitivos representados estão fazendo. O que eles deixaram aqui que dá para você ver com essa pintura? O que ele deixou? Qual a mensagem? O que ele estava fazendo? O que acontecendo aí para que ele deixasse isso gravado para que nós pudéssemos ver hoje? Quer saber mais? Então ali você vai, né, no livro de História da Pré-História, de Alberto Moravia. O livro reúne 24 divertidas fábulas sobre animais pré-históricos. Tem uma girafa órfã que acredita ser um leão, um pinguim, professor de geografia, que pensa que o gelo é eterno, uma pulga que desafia um dinossauro a saltar mais do que ela, uma morsa, cujos pensamentos congelam no ar, e um javali que é apaixonado por um peixe. Então, por aí você já vai imaginando as histórias, né? As primeiras produções de cerâmica. Com a descoberta do fogo, os primeiros grupos humanos passaram a ter as primeiras experiências com a modelagem e queima do barro para a produção de cerâmica. Para muitos pesquisadores, trata-se das primeiras indústrias da humanidade. Então, nós temos aqui um vaso, né? Que fez de cerâmica, que passou a ser produzida para atender as mais diversas necessidades cotidianas, necessidades do dia a dia, como cozinhar, armazenar e transportar águas e alimento. Mais tarde, também com o uso do fogo, desenvolveu-se a
fundição de metais. Primeiramente o cobre, depois o bronze e por último o ferro. Os pesquisadores chamam esse período da história de Idade dos Metais. Então, quando ele começou a fazer o uso, a utilizar o ferro, né? Os pesquisadores colocaram esse período da história de Idade dos Metais. Os metais eram derretidos e em seguida moldados para serem utilizados como recipiente de uso cotidiano, ferramentas e instrumentos agrícolas, armas e armaduras, além de serem utilizados na produção de ornamento como colares, pulseiras, braceletes, entre outros, né? Hoje nós usamos em muitas outras coisas o metal, né? Até na fechadura da sua casa é usado o metal. Conecte o assunto. A prática da agricultura e a criação de animais teve início em milhares de anos, mas será que hábitos alimentares mudaram muito ao longo do tempo? Então aqui, orientação do professor, né? Você vai destacar no mapa sobre a expansão da agricultura e a domesticação de animais na pré-história, disponível no material complementar, e vai consultar para responder as questões a seguir. Então, nós vamos lá nos materiais complementar. Então, eu tenho aqui na página 177, no material complementar, a expansão da agricultura e a domesticação de animais na pré-história. Então, eu tenho toda a localização, né? Aonde que foi as primeiras áreas agrícolas com a data da domesticação dos animais, cada animal, aonde foi, qual é a data. Então, eu vou usar esse mapa para mim responder as questões na página 78. Então, eu vou lá. Se você tivesse na pré-história e tivesse que consumir arroz, em que local você encontraria esse alimento? Então, você vai lá no mapa, vai olhar aonde é que está o cultivo, né, do arroz e vai colocar aqui em que lugar que você iria, aonde que começou o cultivo do arroz. Localize no mapa e registre a seguir o nome dos 3 alimentos que você gosta e o local onde eles serão cultivados. Então, você vai olhar lá no mapa os 3 alimentos que você gosta e vai colocar aonde ele começou a ser cultivado. Em qual região do mundo a agricultura e a domesticação de animais surgiu primeiro? Qual foi o primeiro lugar que teve? Então, tá no texto e também no mapa, né? Como você chegou a essa conclusão? Como que você chegou à conclusão que este lugar foi o primeiro que começou a agricultura e a domesticação? Como que você chegou a essa conclusão? Aí nós vamos aqui na página 79. Complete o quadro com os nomes dos alimentos consumidos durante a pré-história em cada continente indicado a seguir. Então, nós temos ali primeiro a América. Então, nós temos o exemplo, o alimento lá da América era o milho. Na África, então você vai olhar lá na África, o trigo, a cevada, e tem mais um, na Europa, quais são? Na Ásia. Então, você vai olhar e vai completar cada alimento aonde encontrado, né? Aqui você vai ver com sua família, né? Os alimentos que mais se consome na sua casa e que aparece no mapa dos povos primitivos. Por exemplo, o arroz, né? Então, você vai colocar aí o arroz. Qual outro alimento consome na tua casa e é consumido pelos povos primitivos? Vamos descobrir. Você aprendeu que os povos pré-históricos brasileiros
conviveram com animais gigantes, os quais faziam parte da megafauna brasileira. Escolha um dos animais pré-históricos que o seu professor irá listar e faça uma pesquisa preenchendo no campo a seguir. Então, você vai procurar lá no conteúdo, no livro, né? Um desses animais e você vai fazer uma pesquisa sobre esse animal, o nome dele, a região onde ele habitou, quando habitou o Brasil, quais as características, como era esse animal. Então, lá na página 72 e 73 do livro de história, nós temos o nome desses animais. Então, você vai olhar, vai escolher um e vai fazer essa pesquisa e completar esse questionário. E na 81, você vai fazer a reconstituição de como era esse animal. Você vai desenhar como você acha que ele era. Mãos à obra. Leia as afirmativas a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. Os primeiros povos primitivos eram sedentários. Isso é verdadeiro ou é falso? Por não produzirem o próprio alimento, os primeiros seres humanos eram coletores. Verdadeiro ou falso? Além de coleta, a caça era uma forma de conseguir alimento. Isso é verdadeiro ou é falso? Com as grandes transformações na história, os pesquisadores classificaram os povos primitivos em 2 grupos. Explique cada um deles. Caçadores e coletores. O que eles faziam? Então, lembra lá. Coletores porque coletavam animais. Caçadores porque caçavam. Agricultores e pastores. Então, os agricultores, eles cultivavam o seu alimento e os pastores criavam os animais, certo? Na página 83, nós temos a atividade 3. Identifique o local apresentado no mapa e na imagem a seguir. Depois explique por que esse local é referência para os estudos sobre a pré-história brasileira. Então, qual a região que está destacada aí nesse mapa? Que está diferente. Então, nós temos aqui Minas Gerais, Lagoa Santa. O que aconteceu em Minas Gerais, em Lagoa Santa? Por que esse local é referência para os estudos sobre a pré-história? O que aconteceu nesse local? Aí embaixo nós temos a vista da cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Então, isso você vai responder aqui nas linhas abaixo, né? Por que esse local é referência para os estudos da pré-história brasileira? O que aconteceu em Lagoa Santa, Minas Gerais? Na página 84, eu tenho a atividade 4. Compare a pesquisa sobre os vestígios humanos da pré-história brasileira em Lagoa Santa, os períodos indicados na tabela. Então, 1843. O que foi encontrado lá? Quais os vestígios? Em 1970, quais os vestígios que foram encontrados? 5. Por que Luzia e seu povo não buscavam abrigos em cavernas, mas em locais abertos, próximos a nascentes e riachos? Por que ela fazia isso? 6. Sobre a descoberta da agricultura, qual é a origem dos povos que deram início a essa atividade? Então, você vai marcar um X na alternativa correta. Foi em Lagoa Santa, na Dinamarca, na Etiópia ou na Mesopotâmia? Onde foi que isso aconteceu? 7. Relacione a descoberta da agricultura com a sedentarização dos seres humanos e explique por que a descoberta da agricultura é chamada de revolução agrícola. Então, os homens, antes eles eram nômades, o ser humano, eles mudavam, né? E aí eles comiam o que eles caçavam e o que eles encontravam para comer na natureza, das plantas, da vegetação, né? Então, com a descoberta da agricultura, eles começaram a plantar, a produzir seus próprios alimentos.
Então, eles começaram a construir também suas primeiras moradias, né? E esse processo onde havia construção da moradia era chamada de sedentarização. E você vai explicar por que a descoberta da agricultura é chamada de revolução agrícola. O que é revolução? Revolução é quando muda tudo, alguma coisa que as pessoas já estão acostumadas com ela. Então, você vai explicar. Página 85. O desenvolvimento de algumas técnicas agrícolas na pré-história foi essencial para a prática da agricultura atual. Então, você vai observar essas duas imagens. A Ucrânia em 2016 e a Itália em 2018. Agora você vai responder. Então, observa bem como que é na Ucrânia. Como que ele está arando a terra. E na Itália, são 2 anos de diferença, né? 2016 e 2018. Qual técnica usada na agricultura as duas imagens retratam? O que ele está retratando? Ele está arando a terra, ele está plantando, ele está colhendo, o que ele está fazendo? A B. Qual imagem retrata a técnica de forma mais semelhante ao que era na pré-história? Justifique sua resposta. É da Ucrânia ou da Itália? C. Qual imagem retrata a técnica de forma diferente do que era na pré-história? Será que na pré-história eles tinham trator? Qual era? A 9. Explique o que foi a Idade dos Metais. O que foi a Idade dos Metais? Por que ela tem esse nome? O que aconteceu aí que ela passou a ser chamada Idade dos Metais? E na página 86, nós temos a atividade 10, aonde você vai relacionar as imagens a seguir com a descrição de como aconteceu a domesticação desses animais. Então, nós temos lá o primeiro, um cão. Como que aconteceu? Ele foi criado para o consumo de sua carne e leite? Ele foi usado como meio de transporte? Ele é usado para auxiliar na caça e como protetor de grupos humanos? Ele foi criado para a extração de lã para a produção de vestimentas? Qual dessas alternativas é o cão? Então, o cão, ele foi usado, né? Ele foi usado para auxiliar na caça e como protetor de grupos humanos. Então, eu vou ligar a alternativa, certo? Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Qualquer dúvida, chame a mãe no privado. Lembrando vocês que os alunos são vocês. Mamãe tá aí só para mandar você estudar. Você vai assistir o vídeo que a professora posta, vai estudar e as dúvidas você vai perguntar para a professora no privado, certo? Você vai mandar as dúvidas para a professora. Se precisar, eu faço um vídeo, eu faço uma chamada de vídeo, tá bem? E a gente vai conversando, vai tirando tuas dúvidas, tá? Agora, você vai pegar seu livro de matemática na página 158. Livro de matemática, página 158. Então, nós vamos falar hoje sobre o poliedro. Poliedros são sólidos geométricos limitados por polígonos. A palavra poliedro vem do grego poli, que significa muitos, e edro, que significa face. Isso indica que poliedros são sólidos geométricos que apresentam muitas faces, né? Então, nós temos aqui, o que são faces? As faces são polígonos que limitam os poliedros. As arestas, segmento de retas que são resultado do encontro das faces. E as vértices, o encontro das arestas. Então, cada lado, né? Nós temos essa pintada aqui de vermelho, aqui nós temos 3 faces, certo? As arestas. As arestas são essas
divisões aqui, tá? Todas essas linhas aqui, aonde se junta, são as arestas. E as vértices são o encontro das arestas, tá? As vértices são o encontro das arestas, né? Cada encontro das arestas são uma vértice, certo? Então, a face é o lado. As arestas são onde as faces se juntam. E as vértices, aonde as arestas se encontram, tá? Os prismas. Renata está passeando na fazenda do seu tio. Observe a casa onde ela está hospedada. Ela percebeu que algumas partes da casa lembram sólidos geométricos chamados prismas. Os prismas são poliedros com um par de lados paralelos e congruentes, as quais chamamos de base. As arestas laterais são todas paralelas entre si. Então, nós temos ali a casa do tio de Renata, lembra um prisma de base retangular. Então, observe a base, a parte de baixo da casa, né? Então, nós temos aqui a face lateral. É a parte aqui, é a mesma que essa. E essa aqui do lado, a mesma que essa. A base é essa que está do lado, aonde fica, tá? São duas. Então, a base são duas. E a face lateral, aquelas que ficam do lado. E o telhado da casa lembra um prisma de base retangular. De base triangular. Retangular é a de cima, aonde a base lembra um retângulo. E a triangular, a base lembra o triângulo. E a face lateral. Então, nós temos aqui temos 3 faces laterais. E na retangular, nós temos 4 faces laterais. Agora, responda. Os 2 prismas têm a mesma quantidade de base? O prisma triangular e o prisma retangular têm a mesma quantidade de base? Um tem 4, o outro tem 3, né? Qual tem 4, qual tem 3? 10. Esses prismas têm a mesma quantidade de faces laterais? Os 2 têm 2 ou um tem mais? Quantas faces tem cada um? Então, você vai ver, vai prestar atenção e responder. O que há em comum entre as faces laterais dos 2 prismas? O que tem em comum? O que eles têm de igual? Os 2, o retangular e o triangular. O que há de diferente entre as bases do prisma? No que eles são diferentes? O triangular e o retangular. O nome dos prismas variam conforme o nome do polígono de suas bases. Então, nós temos aqui, né? Observe alguns tipos de prismas. Nós temos o prisma de base triangular, porque a base é um triângulo. O prisma de base quadrangular, porque são quadriláteros. Do pentagonal. Por que pentagonal? Porque penta vem de 5, então tem 5 lados. E hexagonal, porque hexa vem de 6, então esse prisma tem base 6 lados. Vamos construir prismas? Recorte as planificações desses sólidos disponíveis no material complementar e monte os prismas. Então, eu vou começar aqui na página 249,
né, da unidade 5 lá, nós temos um prisma de base triangular. Na 251, eu tenho um prisma de base quadrangular. Na página 253, eu tenho um prisma de base pentagonal. Na página 255, eu tenho um prisma de base hexagonal. Lembra, hexagonal vem de 6. Depois, na 257, eu tenho um prisma de base triangular. Na 259, eu tenho um prisma de base quadrangular. Na 261, eu tenho um prisma de base pentagonal. Na 263, eu tenho um prisma de base hexagonal. Então, eu vou recortar e vou montar cada um desses prismas, certo? Na página 161, voltando lá, você costuma observar as formas dos objetos ao seu redor? As construções, utensílios, as obras de arte e os elementos da natureza podem nos ajudar a aprender geometria. As pirâmides. Henrique está passeando com seus avós em uma fazenda no interior de São Paulo. Observe a capela que fica na fazenda. Então, nós temos aqui o desenho da capela. Henrique percebeu que a parte do telhado da capela lembra a forma de um pirâmide. Então, nós temos aqui, né, a parte do telhado que lembra uma pirâmide. Pirâmides são poliedros com base única, né? E suas faces laterais são triângulos com um vértice em comum. Então, nós temos a pirâmide, né? Ela só tem uma base, né? Só tem uma base. E as laterais, né? As faces são em forma de triângulo. Na página 262, nós temos o telhado da capela lembra uma pirâmide de base quadrada. Então, ela só tem uma base, mas ela é quadrada. Assim como o caso dos prismas, o nome das pirâmides também variam conforme o nome do polígono da sua base. Então, nós temos aqui uma pirâmide de base triangular, uma de base quadrangular, uma pentagonal, penta é 5, hexagonal, que são 6. Na página 163, vocês vão responder as questões. Todas as pirâmides têm a mesma quantidade de base? Quantas são? Então, as pirâmides, quantas bases ela tem? 1 ou 2? O que há de diferente entre as bases das pirâmides? O que tem de diferente nas bases? Então, dê uma lida lá, ali na página 162, que você já encontra a resposta. As pirâmides têm a mesma quantidade de faces laterais? Quantas faces cada uma tem? O que há em comum entre as faces laterais de todas as pirâmides? O que ela tem em comum? O que ela tem de igual? Vamos construir pirâmides? Recorde as planificações desses sólidos disponíveis no material complementar e monte as pirâmides. O bloco retangular e o cubo são exemplos de prismas ou pirâmides. E as esferas, os cones e os cilindros são exemplos de poliedros. Converse com seus colegas e com o professor sobre isso. Então, lá na página que a prof mostrou anteriormente, nós vamos encontrar
essas atividades. Depois nós temos o desafio olímpico. Observe como montar um cubo de papel. Então, nós temos aqui a forma, né? Como cortar e como montar. Qual dessas figuras a seguir pode ser usada para montar um cubo em que as faces opostas tenham a mesma cor? Que a parte de baixo e a parte de cima tem a mesma cor? É a A, a B, a C, a D ou a E? Qual que ficaria? Que teria a parte de cima e a de baixo da mesma. Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje, da mesma forma de história. Qualquer dúvida, entre em contato com a prof, né? Perguntando, se não entendeu, fala, nós vamos dar um jeito. E na página 165, vocês vão fazer a leitura da página, que é o Você Sabia, para você aprender mais, né? E vocês vão conhecer sobre Platão, que era filósofo e matemático. Então, vocês vão ler a página 165, ok? Até amanhã, beijo no coração e aguardo vocês para que as dúvidas sejam todas tiradas, tá? Beijos, até amanhã.